Olá, amor BH! Sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro de Lectio Divina aqui no canal do YouTube e vamos continuar a nossa leitura e meditação em cima da primeira carta de São João. Para isso, tenha em mãos a sua Bíblia e arrume em sua casa o lugar mais reservado, mais quieto, o momento mais oportuno que você vai conseguir se entregar àquela passagem para que você possa ter um encontro verdadeiro com Cristo. Esteja disposto de coração a viver esse encontro junto com a palavra de Deus. Vamos ler hoje, no capítulo 1, dos versículos 5 ao 7. É um trecho bem pequeno, são somente 3 versículos, mas que, se a gente se entregar a Deus naquele pequeno espaço de tempo que vamos estar com eles, nós podemos ter um encontro bem profundo com Deus. Vamos lá, está escrito: Esta é a mensagem que ouvimos dele e vos anunciamos. Deus é luz, sem mistura de trevas. Se dizemos que partilhamos sua vida e, no entanto, caminhamos na escuridão, mentimos e não agimos com sinceridade. Mas, se caminhamos na luz, como ele está na luz, partilhamos nossa vida e o sangue de seu Filho Jesus nos limpa de todo pecado. Então, continuando ao que João já havia nos apresentado sobre o Filho Jesus Cristo que veio ao mundo, nós começamos esse trecho de uma forma bem catequética. Ele diz que Deus é luz. Isso forma uma das bases que nós temos da nossa fé. Deus é luz, Deus é o Criador de tudo, Deus está presente em tudo, Deus ilumina tudo e dá vida a tudo. E mais, ele é uma luz sem mistura de trevas. Diferente de outros deuses que eram contemplados em outros lugares, Deus não tem falhas, Deus não tem pecado, Deus não tem mancha. Deus é pura luz e amor. Isso faz com que a gente possa confiar nele, porque ele é totalmente íntegro, ele não é como nós, ele não é um espelho de nós, nós somos nós que fomos feitos à imagem de Deus. Isso é muito importante de ser lembrado e de ter em nosso coração. No versículo 6, João fala de partilha da vida. E existe um chamado de partilharmos a nossa vida com Cristo, de seguirmos o caminho dele. No versículo 7, ele fala que essa partilha da vida nos leva à limpeza de todo o pecado. Nossa disposição, nossa entrega à vida junto com Cristo nos faz estar livres do nosso pecado, livres por causa do sangue de Jesus, aquele que morreu na cruz por nós e veio para nos salvar. Bom, esse é o início da minha leitura e interpretação do que eu vejo que João nos apresenta dos versículos 5 ao 7. Bom, a partir de agora, vamos entrar nos 4 momentos da Lectio Divina que são extremamente pessoais. E é importante que você faça a sua oração em cima da palavra de Deus e medite sobre esses pontos, sobre aquilo que te chamar a atenção. Como eu disse no vídeo anterior, eu vou trazer alguns pontos chaves que me chamaram a atenção que podem te ajudar nessa meditação. O inicinho, versículo 5. João diz que a mensagem que ele vai passar, ele ouviu dele, ouviu de Deus. E aí eu fico pensando, quantas coisas nós não ouvimos sobre Deus, nós não ouvimos sobre Jesus, sobre a Bíblia. E é importante que a gente procure sempre saber o que é verdade. É importante que a gente procure se pautar sobre o catecismo da Igreja Católica. Principalmente se você veio de uma religião diferente, é bem comum que ouça coisas de lugares diferentes que elas chegam a ser inclusive contraditórias. E é importante que a gente saiba refinar aquilo que a gente ouve e que a gente acolhe no nosso coração. Continuando, João fala do anúncio mais uma vez, que já tinha falado no vídeo anterior. Seguindo para o versículo 6, ele faz um paralelo sobre partilhar da vida de Cristo, da vida de Deus, e, no entanto, caminhar na escuridão. Esse é um ponto-chave muito importante para a meditação, de pensar o que em nossa vida ainda está em escuridão, o que a gente quer fazer o que é certo, mas a gente continua praticando aquilo que é errado, praticando aquilo que a gente sabe que não é a vontade de Deus em nossa vida. E é importante que você faça essa meditação em casa. Na continuação, ele fala que nós mentimos e não agimos com sinceridade. Aí também há um outro momento de reflexão
que você pode fazer a sua meditação, que é: para quem nós andamos mentindo? Seja para aqueles que estão no nosso meio, seja para quem está no nosso ambiente de trabalho, para qual outra pessoa a gente está mentindo? Será que é para Deus que a gente está mentindo, que a gente fala uma coisa e faz outra coisa? Mas, e o pior, com quem que a gente não está sendo sincero? Será que é conosco mesmo? Me lembro do Evangelho segundo Mateus, que é dito: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E é importante que a nossa vida, ela siga uma conduta de acordo com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente fala. E esse trecho da carta nos faz refletir muito sobre isso, sobre ser sinceros com o outro, com Deus e conosco mesmo. No versículo 7, ele vem falar sobre nós caminharmos na luz. O que em sua vida precisa melhorar para caminhar mais na luz? Esse é um ponto importante de meditação. E para finalizar, eu vou trazer um último, que é: ele finaliza falando que o sangue de Jesus, que se encarnou e morreu por nós, ele nos limpa de todo pecado. Isso me faz lembrar sobre o sacramento da confissão, da reconciliação com Cristo. Bom, nesse tempo de pandemia, eu sei que às vezes é comum a gente fazer algo, a gente se arrepender de algo, mas nem sempre poder ir fazer a confissão. É importante saber que em alguns lugares, alguns padres, eles estão fazendo a confissão em um lugar reservado, em um lugar às vezes aberto, não no confessionário. Enfim, procure com o seu padre, com o seu confessor, a fazer a confissão junto com ele. Mas esse trecho me faz meditar também sobre o sacramento em si. Quando é que ele começa? Qual é a sua matéria? Importante a gente saber que o sacramento da confissão, ele começa quando nós nos arrependemos daquilo que a gente fez e a gente decide mudar de vida. A gente decide fazer diferente. Então, nesse momento de pandemia, principalmente que é difícil a gente ir até o padre para poder fazer a nossa confissão, olha como que pode ser um chamado forte do Cristo a você refletir melhor sobre aquela atitude. Você decidir que, não, eu não vou mais pecar. Aí você vai no padre, faz a confissão, mas você não saboreou muito bem aquele momento de estar realmente arrependido, porque você foi logo no padre. Pode ser um chamado de Deus para a nossa vida, estar em nossas casas pensando: nossa, eu estou arrependido e não consegui me confessar ainda. E aí, durante o seu dia a dia, você vai continuar pensando naquilo: poxa, eu ainda não consegui confessar. Pode ser um exercício muito importante para nós. É importante a gente pensar que, mesmo não podendo, a gente não tem a fórmula, a gente não tem o padre para poder nos dar a confissão, a gente lembrar que a confissão ela começa antes em nosso coração, a gente tem um encontro com o padre, que na pessoa do Cristo nos dá a absolvição dos nossos pecados, mas depois a gente tem uma penitência. Então, por que também não praticar essa penitência desde já? Bom, essas são chaves de meditação que eu trago dessa leitura da primeira carta de São João. Bom, agora iniciamos o nosso momento de oração. É importante que você pegue aquele ponto de meditação que mais chamou a atenção, aquele ponto que você mais refletiu em cima daquilo, que você colocou a sua vida na passagem de Deus, e você tem uma conversa franca, sincera com Deus. Vamos lá, alguns pontos. Se o que te chamou a atenção e você mais meditou foi sobre o caminho na escuridão, então converse com Cristo sobre tudo aquilo que você fez que você não acha que é certo, sobre aquilo que você precisa melhorar. Peça a Ele que te ajude a encontrar também os pontos que você faz, que estão nas trevas, a trazer para a luz. Tenha uma conversa com Deus como se você estivesse tendo no confessionário com o padre, contando para ele tudo aquilo que está errado. E tente, naquele momento com Deus, definir o que você precisa mudar, o que você precisa melhorar. Bom, nessa passagem também é dito que Deus é luz. Então, se você, na sua vida, está prestes a alguma coisa importante, por exemplo, você tem uma prova, você tem um exame de direção, peça a Deus que ilumine sua mente, se for da vontade dele, que ilumine sua mente para fazer uma prova bem feita, para lembrar de tudo aquilo que você estudou. Se é um exame de direção, peça a ele que ilumine a sua mente para estar tranquilo e possa fazer aquilo que você sabe, não seja tomado pelo medo.
Bom, Deus é luz também pode iluminar alguma coisa no nosso passado, alguma marca que não está completamente, uma ferida que não está completamente fechada. Então, peça a Deus que ilumine o seu passado também, ilumine aquilo que você carrega que te impede de amar. Se é algum perdão ao irmão que você está precisando, tenha uma conversa com Deus, fale com Deus. Olha, Deus, foi isso que ele fez comigo, mas reconheça também que o amor de Deus é infinito por nós. E tendo o amor de Deus por nós, nós não precisamos de amor nenhum a mais que isso. E nós somos capazes de amar quando a gente reconhece que o amor de Deus é grande em nossa vida. Peça que Ele ilumine tudo isso em sua vida. Se você está passando por algum momento, alguma realidade que está difícil de entender, que você está achando que tudo ao seu redor é escuridão, então converse com Deus sobre esse momento. Pergunte para Ele: olha, Deus, eu não estou entendendo nada nesse momento de pandemia, na minha situação atual, que seja um desemprego, que seja uma falta de sucesso em algum empreendimento seu, que você não está entendendo. Peça a Deus, Deus, me ilumine a entender essa situação toda que eu estou passando, ilumine a minha mente, o meu caminho, o meu coração, para entender. Olha, tudo bem, eu não preciso entender toda a realidade que me cerca, mas me ajude a enxergar, Senhor, ilumine aquilo que você quer de mim, mesmo que os meus planos não tenham dado certo. Eu quero que o Senhor ilumine os meus olhos para ver aquilo que eu preciso fazer por ti, Senhor, aquilo que é chamado seu por mim. E tenha um diálogo, uma conversa bem sincera com Deus. Procure expor para Ele, reconhecer tudo aquilo que você precisa mudar e também tudo aquilo que Ele quer falar com você de volta. E, após o momento de oração, vamos entrar no momento de contemplação. Então, olhe para dentro de si e veja todas as maravilhas que Deus fez em nossa vida. Se você está comparando os caminhos de trevas e luz, e hoje você sente que você está no caminho certo, então contemple o como que Deus te ajudou a sair do caminho de escuridão, de estar voltado somente para si mesmo, de procurar as coisas do mundo, e como Deus agora te mostra as coisas que realmente são dele, que você deve seguir, se você deve servi-lo. Veja com alegria o ministério que Deus te deu, a luz que Deus tem no seu caminho, os chamados, as responsabilidades que te colocam à frente. Veja tudo aquilo que Deus já te mostrou, que é o chamado, é o propósito de Deus na sua vida. Contemple tudo isso. Olha para a sua vida, veja aquilo que você tem de bom, que você reconhece que Deus fez por você. Uma coisa que me chama a mente quando eu penso sobre as trevas é sobre São Francisco, que contemplava a irmã morte. Então, se você está num momento de dificuldade ou passou por algum momento de dificuldade, procure junto com São Francisco. Eu havia dito no vídeo anterior, se você tiver um ícone, uma imagem de São Francisco, que você possa contemplar tudo aquilo que Deus tem para você, porque tudo que ele coloca em sua vida é de uma forma ou de outra para te levar à santidade, para te levar a Ele. É um chamado. Mesmo que as situações sejam difíceis, contemplem elas também. Vejam, se você está no momento hoje de trevas, vejam os feixes de luz que aparecem na sua vida, que te chamam à santidade, que te chamam a ser uma pessoa melhor. Pense que se está muito difícil, está muito triste para você, pense o quanto esse homem sofreu, o quanto ele foi rejeitado, maltratado. E se una à luz de Cristo dessa forma. Pense que para chegar na luz que um dia teremos em nossa salvação, no céu, é preciso também passar pela dor. Então, acolha isso, contemple a dor em sua vida, se é isso que você está vivendo. Se você já passou por esse momento de trevas, então contemple junto com Cristo as trevas da sua vida que você tinha antes e que hoje você não tem mais. Alguma coisa que você conseguiu superar. Contemple tudo de bom e tudo de ruim também, todas as dificuldades que tem em nossa vida, mas contemple com a luz do Cristo. Contemple com a luz de Deus, porque Deus é luz. E traga essa luz para a sua vida. E veja o quão bela, o quão aconchegante pode ser a luz de Deus em nossa vida. Bom, por último, após a contemplação, após cada um dos momentos da Lectio Divina, é importante que a gente dê real atenção a esse momento da ação. A palavra de Deus, ela tem que ser eficaz em nossa vida e traçar planos concretos de coisas que a gente vai fazer após leitura, meditação, oração e contemplação da palavra de Deus é muito importante.
Então vamos lá. Se durante esses momentos que você teve com a passagem, o que te chamou a atenção foi o pecado, então trace um plano de não mais pecar, procure conversar com alguma pessoa que vai te ajudar a evitar as tentações, procure entender e fazer coisas concretas mesmo que vão te evitar a fazer aquele pecado novamente. Se o que você meditou foi sobre algo que você fez com outra pessoa, se você tem falhado com as pessoas, então procure. É interessante que a gente pode fazer duas coisas. Procure primeiro quebrar dentro de si aquela casca que nos impede de assumir que a gente errou, para chegar perto dela e falar: olha, realmente eu errei, eu falei contra você. Às vezes as pessoas nem sabem que a gente falou delas ou fez alguma coisa contra elas. Então, se foi aquilo que chamou atenção naquele momento de meditação, então chegue para essa pessoa, peça perdão, assuma realmente que você fez aquilo de errado. E como eu disse, no sacramento da reconciliação, sobre a penitência, você pode pegar aquela falha que você teve com aquela pessoa e transformar em uma virtude que você vai praticar. Pode ser tanto com relação àquela pessoa que você fez, porque eu não dava atenção, eu tinha muita falta de paciência. Então, procure ter momentos de paciência, entender, aquela pessoa queria vir conversar comigo. Às vezes, o meu esposo, às vezes o meu filho, eu não tenho paciência. Então, tem um ato de, naquele momento que for parecido com o que fez você não ter paciência, então procure ter aquele encontro com aquela pessoa naquele momento e você ter um momento de paciência, um momento de atenção com aquela pessoa. Mas também, aquela penitência que você está traçando, você pode ter com outras pessoas. De qualquer forma, aquilo que você traçar vai te levar a ser mais santo, a ser mais de Deus, andar no caminho da luz. Bom, se o teu chamado ainda é sobre evangelização, se o anúncio que São João fala nessa carta ainda é o que te chama a atenção, então procure no seu meio levar a palavra de Deus, levar o evangelho, levar o Cristo àquela pessoa com as suas ferramentas que você tem em mãos. O comunicado que eu tenho para vocês hoje é o chamado que Deus teve para a minha vida. É muito importante que você faça a Lectio Divina em sua casa, você debruce sobre a Bíblia e tenha esse encontro verdadeiro e sincero com Deus. Bom, por hoje é isso. Fique ligadinho aqui no canal. Passe esse vídeo para as outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar da leitura orante da Palavra de Deus e continue conosco nesse caminho. Deixe nos comentários também aquilo que te chamar a atenção, aquilo que você acha que nós do MUC podemos melhorar para o canal e para esses vídeos de Lectio Divina. Então é isso. Um beijo no coração e fiquem com Deus. Até a próxima.